Boa noite, galera. Tudo na paz? Como é que vocês estão? Estamos firmes e fortes em mais uma live. Eu não sei vocês, né? Mas eu já falei algumas vezes. Vocês não têm noção do quanto que eu sou tímido e envergonhado para esse tipo de coisa. Vocês não têm ideia. E por incrível que pareça, né? Nós estamos ali de alguma forma ah, fazendo várias lives ali da igreja, transmitindo ali online, né? Mas vocês não têm noção o quanto que me dá medo, insegurança, o quanto que me dá vergonha. É absurdo. Eu não tenho nem palavras para descrever para vocês. Mas é o que tem para esse tempo, né, gente? E graças a Deus por essa tecnologia, por tudo aquilo que nós estamos experimentando, né, nesses dias. E é muito bacana, né? Você vê como que são as coisas. Eu comecei a trazer essa ideia de forma muito informal, né? Em relação a fazermos essas lives nesse horário das 23h33, e aí tem alguns irmãos que falaram assim, mas por que tem que ser tão tarde? Eu falei, nem eu sei, é porque é um horário que tem tem a ver, né, em relação ao nosso a palavra que nós temos para a nossa igreja, né, do Jeremias 33. Inclusive a pastora Cida, ela trouxe uma mensagem que fez menção dessa promessa que nós temos para a nossa igreja, né? Hoje pela manhã, eu acredito que todos aí que estão entrando agora tiveram presentes hoje no culto pela manhã, e foi muito bom, né? Foi muito bom a forma com que Deus usou a vida dela para falar conosco hoje, e eu tenho certeza que esse propósito das 23h33 vai, de alguma maneira, marcar a nossa vida, né, ao longo desse ano, tenho certeza disso. E o que é bacana, né, é poder participar desse momento com vocês, né? É, eu sei que tenho uma direção específica para essas noites, para que pudéssemos encerrar o nosso dia, né? Como eu lancei esse desafio da live às 23h33, com o propósito, né, da gente encerrar o nosso dia orando, colocando diante de Deus tudo que nós estamos vivendo, né, orando pelas autoridades. Hoje nós tivemos um dia intenso de oração, né, em todas as lideranças, né, cristãs, né, orando pelo país, orando pelas autoridades. E nós vamos encerrar o nosso dia dessa forma, clamando, buscando o favor de Deus. Mas mais do que isso, né, é uma oportunidade que a gente tem também de poder edificar a nossa fé e poder colocar o nosso coração em Cristo Jesus, que pode nos dar esperança, né? Então a pastora Cida falou bastante sobre isso hoje. Nós queremos trazer à memória, né? Devemos trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. Então acho que o que Deus espera de nós nessas nossas noites é que nós possamos regar o nosso coração dessa certeza, né? E a cada dia uma porção maravilhosa aqui da parte do Senhor disponível para nós. E como eu havia conversado, né, com a Thaís ontem, né? Nós nos programamos para termos nesse momento a participação dela, e né, eu vi que tem bastante gente entrando aqui na nossa live. Fico feliz pela confiança de vocês também, né? E por acreditarem nesse momento aqui em que nós estamos reunidos, ligados como igreja. Irmãos, eu quero, antes de chamar a Thaís para participar com a gente, eu quero agradecer mesmo a nossa igreja, a cada família, a cada ovelha da nossa comunidade, o quanto que vocês têm se movido para servir a um propósito maior do que é a igreja. E eu vou dizer algo aqui, e eu espero que vocês, sejam esse instrumento de Deus diante de uma ousadia mesmo para esse tempo. É óbvio, né, gente? Existem já muitas conversinhas fiadas, entende? Em relação aos pastores, aos líderes que estão fazendo lives, que estão aí o tempo inteiro fazendo na cabeça de alguns cristãos, bonito, né? Pregando o evangelho, fazendo, sem ter uma atividade e uma ação prática. Nós não somos uma igreja que se move
né? Nós não estamos fazendo nada disso para uma autopromoção pessoal. Pelo contrário, nós somos uma igreja que está se movendo com um propósito. A edificação das nossas famílias, a edificação das famílias e dos domésticos da fé. Não só a edificação espiritual, mas com a edificação também de suprimento. Essa semana eu distribuí várias cestas básicas, vários alimentos. Estamos nos movendo como igreja com entendimento da nossa função e da nossa responsabilidade social. Então, seja ousado, irmãos. Nós não estamos brincando de ser igreja, né? Nós estamos sendo igreja na efetividade, né? Servindo a um propósito, servindo aquilo que Deus confiou a nós. Então, se você, por algum motivo, receber qualquer questionamento, qualquer crítica das pessoas que não estão entendendo esse momento de transmitirmos a palavra por esse canal, né? E que de alguma forma, sei lá, as pessoas acabam criticando tudo que a gente faz, né? Não estou dizendo que foi uma crítica para mim, mas eu já vi aí muitos amigos, né, líderes, recebendo críticas porque estão fazendo lives, estão fazendo bonito nas mídias, mas nós temos uma consciência daquilo que nós nos colocamos à disposição para fazer. Estamos caminhando como igreja, amém? Então, irmãos, despreza aí esse tipo de comentário, não deixa isso entrar no teu coração. Nós temos seriedade naquilo que a gente faz e graças a Deus que você tem entendido isso, tem participado das nossas lives semanalmente na nossa comunidade. E eu tenho certeza que viveremos algo extraordinário da parte do Senhor nesses próximos dias também, tá bom? Não vamos deixar essas coisas de alguma forma nos entristecer, pelo contrário, vamos nos fortalecer em tudo isso e vamos seguir adiante com o propósito de Deus para a nossa vida. Tá bom, gente? Estamos orando pelas famílias, orando pela nação, orando por aqueles que estão na frente da batalha, né? As autoridades, as autoridades médicas. Então, nós não estamos brincando de ser igreja, nós estamos sendo igreja e nos colocando na brecha mesmo, fazendo algo ligado ao corpo de Cristo. Tem muita gente que quer fazer as coisas independente, né, e não quer estar debaixo de uma autoridade, de uma submissão à autoridade. Então, assim, que você entenda isso. Tem coisas que a gente precisa fechar a porta, não permita isso entrar no seu coração. Tá bom, gente? Em nome de Jesus, vamos caminhar olhando para frente, seguindo em frente, beleza? E eu queria chamar a Thaís aqui. Thaís, se você puder fazer a solicitação, eu vou liberar a sua participação para nós começarmos essa aí, entoando um cântico, adorando ao Senhor juntos. E muito obrigado por atender aí o meu chamado, né? Meio que de última hora, assim, né? Muito obrigado mesmo. Então hoje vai ser diferente, vamos ter a participação da Thaís e vamos adorar o Senhor aqui de forma profética, vamos fazer um cântico, fazer desse cântico um cântico de restauração, irmãos. Vamos meditar nessa palavra cantada e tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida, tá bom? Estamos com os nossos olhos fitos em Jesus. Amém? Me ajuda aqui para colocar ela aqui. Vocês estão me ouvindo? Meus amigos, vocês estão demais. Eu sou muito fã de vocês, irmãos. Amo a sua vida, Ed. Muito obrigado, mano. Você também, meu amigo. Você é um cara muito especial, viu? Valeu, obrigado, mano. Obrigado por atender aí, né? E desculpa, Thaís, te colocar aí nessa furada, assim. Imagina. Cara, eu trouxe a mensagem num dos dias aqui dessa semana, quando lancei esse desafio de a gente estar orando, né? Sobre os profissionais liberais e tal, e é algo que eu tenho recebido de informação. Isso me preocupou muito e Deus trouxe o texto de Lucas capítulo 5, em que os discípulos estão indo para a pesca, né? Estão voltando da pesca, na verdade, e estão carregados de uma frustração, né? Então, eu trouxe essa palavra e, cara, na hora, o Espírito Santo falou, tenta chamar a Thaís para a gente fazer esse cântico, eu lembrei de você na hora ali, enquanto eu estava ministrando. Por isso eu te chamei ontem, né? Mas hoje estamos aqui para participarmos e muito obrigado. Vocês são especiais para a minha vida. Amém? Vamos adorar o Senhor e depois nós vamos orar e abençoar o povo. Vamos caminhar juntos. Muito obrigado por tudo. Amém. Tá bom? Eu estava ouvindo, ouvindo o senhor falar antes. Tá dando para ouvir bem?
Tá, tranquilo. Pra mim Eu tá tava tranquilo. ouvindo o senhor falar antes e estava falando da live, que tem algumas pessoas que criticam, que falam que o pessoal está aproveitando agora para fazer live. Mas eu acredito assim que muita gente tá sedenta da presença de Deus. Muitas pessoas, eu recebo muita mensagem de gente falando: Tata, traz uma palavra pra gente, Tata, faz live, Tata, canta pra gente. Muitas pessoas pedindo oração para pessoas específicas da família. E eu acredito até mesmo que esse tempo agora que nós estamos vivendo é um tempo exatamente disso, da gente poder servir ao próximo com uma palavra de conforto. E muitas das vezes nós não estamos aqui dando essa palavra de conforto, estamos recebendo de outras pessoas. Como eu recebi hoje de algumas pessoas que eu assisti. E isso é bom, porque às vezes no momento de aflição, ou no momento de angústia, no momento que a sua mente recebe tanta informação, e de repente você vem e recebe uma palavra, algo de Deus, que te traz um conforto, que te traz uma esperança, que te traz uma alegria, uma renovação, em meio a tanta luta, em meio a tanta dificuldade que a nação está vivendo. Então, assim, eu acredito que aquele que tem um chamado, aquele que tem exatamente uma missão de Deus para a sua vida, não adianta, é nosso isso. Nós vamos fazer isso com satisfação, com alegria. É uma isso aí. honra a gente poder estar aqui. Ontem, quando você chamou, eu falei, que droga, eu queria estar muito. Mas hoje, já falei com o Ed, nós estamos aqui com muita honra mesmo, pastor, de poder servir, de poder dar aquilo que Deus nos deu, que é o amor dele, né, para as pessoas. Legal. Obrigado. Vamos adorar a Deus. Obrigado. É a primeira vez que eu canto numa live. Sucesso. Desculpa qualquer coisa. A pessoa não é Que é cantora. isso. Que é isso. Amanhecer, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia, como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidida a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Oh, 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 Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar.
te honrar. Oh, 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 oh. Amém. Maravilhoso, meus irmãos. Muito obrigado. Vamos aplaudir esse casal lindo, maravilhoso. Deus abençoe. Vocês são demais. Deus abençoe todos que estão na live. Deus abençoe sua vida, pastor, que tem servido muito a esse Deus. Tem abençoado a vida de muitas pessoas. Que Deus abençoe muito a sua vida, da Renata, de todos que trabalham lá no ministério. Amém? Amamos muito você. Amém. Amamos vocês muito, demais. E você viu, Thaís, que quando você estava cantando, algumas pessoas falaram que esse louvor fala muito ao coração delas, né? E tem trazido essa mensagem de ressignificado mesmo, né? E é por isso que quando eu trouxe aquela mensagem nesses dias agora, eu falei, poxa vida, isso realmente é algo que a gente está precisando para esse momento, né? Eu não podia deixar de passar essa oportunidade para a gente acender essa chama no coração dos nossos irmãos. E assim, vocês trouxeram esse renovo pra gente aqui essa noite também, adorando a Deus. Muito obrigado, vocês são demais. Amém. Pastor, quando eu levei essa música que eu cantei lá na igreja, Deus ele falou muito comigo através dessa música, e foi exatamente no momento que eu estava pensando em desistir de ser ministra de louvor. Eu tava tipo, completamente desnorteada com relação ao meu ministério. Eu não sabia o que fazer. E eu tinha sido chamada para ministrar naquele mês, e eu estava numa guerra comigo mesma, e eu estava muito chateada, e eu falando para Deus que eu não queria mais. Falei, Deus, eu não quero mais ministrar, eu não quero, porque eu não estou acreditando mais no ministério. E de repente eu liguei no rádio e ouvi essa música. E eu lembro até hoje que quando eu ouvi essa música, eu chorava igual uma criança, porque era exatamente isso. Deus trouxe para mim na hora essa música. E na hora, Deus confirmou no meu coração aquilo que Ele tinha para minha vida, e até mesmo Ele como pessoa. Tipo, eu até hoje estava ministrando, estava sendo ministrada por uma pessoa, e falava exatamente isso: aquieta a tua alma, para que você possa ouvir aquilo que Deus tem para falar. Muitas das vezes a gente fica tão aflito, fica com a mente tão conturbada, e nós não ficamos poder ouvir aquilo que Deus tem para nós. E naquele momento Deus ele falou exatamente isso para mim, para eu não largar, para eu continuar, que mesmo que tivesse difícil, Ele estava comigo. Então, quando eu trouxe essa música, eu coloquei essa música no nosso ministério para a gente começar a cantar ela, muitas pessoas falaram também para mim que essa música falou muito com eles. Essa música é maravilhosa, da Midian Lima, não sei quem compôs, sabe? Eu sei que é ela que canta, a Midian Lima, e é uma música maravilhosa mesmo, que possa abençoar a vida de muitas pessoas mesmo. Obrigado. Ed, você ia falar algo, eu acabei te cortando agora há pouco. Me perdoe, meu irmão. Tô aprendendo ainda a mexer com essas coisas, né? Só mandei um abraço realmente a todos que estavam presentes aí na live, que Deus abençoasse a vida de cada um. A gente sabe do tempo importante que a gente está passando. É um tempo de uma guerra mental muito grande, né? É uma guerra espiritual e mental muito grande, porque é uma situação que nunca ninguém viveu. Então a gente sabe o quanto é importante nesse momento estar focado em Deus e ter pessoas também que consigam acender essa chama na gente, né? Hoje mesmo eu estava meio chateado e a Tata conversou bastante comigo. Então é importante a gente ter pessoas nesse momento que consiga trazer algo de Deus para que a nossa mente não entre em colapso, né? É um momento muito importante. Então, parabéns a isso que você está fazendo agora. Que Deus continue abençoando cada vez mais e mais a vida, viu? O que você acabou de falar, essa palavra colapso, é o que eu tenho conversado. Tem a nossa amiga, a psicóloga lá da nossa igreja, nossa irmã Eleni, né? Eleni Botelho, ela está presente aqui na nossa live. E nós temos conversado muito sobre esse tipo de colapso, cara, que tem já, de alguma forma, tomado a mente de muitas pessoas. Eu fiquei sabendo de algumas pessoas que já assim, surtaram e acabaram, algumas tentando suicídio, outras efetivaram esse suicídio, né, cara? E diante dessas pressões, né, do desemprego, da desesperança em relação ao futuro, né? Então, é impressionante, cara, como as pessoas estão vivendo essa instabilidade emocional, né? E eu acho que a única coisa que a gente
pode fazer nesse momento é tentar, de alguma forma, trazer uma palavra para aliviar a dor nessa alma, né? E é o que nós estamos propondo nesse tempo, né? Para que, né, principalmente as pessoas que nós conseguimos acessar através das redes aqui, elas não entrem em colapso, mas que elas busquem no Senhor a esperança, né? Hoje pela manhã a pastora Cida trouxe uma mensagem falando sobre isso. Eu acho que o que nós, né, precisamos, mais do que nunca, é acender essa chama de fé e esperança nos corações. Esse é o objetivo, né, para que as pessoas não entrem nesse colapso que você bem falou aqui. É verdade, e assim, se você parar para pensar, a gente lê o Evangelho como se fosse uma revista de histórias, né, como se realmente não tivesse acontecido. Se a gente parar para pensar, por exemplo, quando, enfim, Paulo, Silas, eles foram presos, imagine que esse estado é um estado permanente. Então imagine como que é uma guerra psicológica traçada, né, para quem está preso, ou para quem está preso até injustamente. A gente está basicamente vivendo ainda com regalias, mas isso mostra como a gente é instável, né? Mas na verdade a instabilidade, é importante a gente ter essa consciência que ela faz parte do nosso ser humano, né? O ser humano sempre procura a instabilidade, mas a instabilidade ela não existe. Um amigo meu fala que nossa vida é como um eletrocardiograma, que tem um sinalzinho que vai, uma hora ela está em cima, depois ela cai, daqui a pouco ela sobe de novo, depois ela cai, e a gente procura a instabilidade, mas a instabilidade é uma linha perigosa, né? Geralmente é a linha que chega no fim da vida, né? Então a gente tem que aprender a lidar com esses momentos, bons e ruins, os dois fazem bem pra gente, Romanos 8:28. Eu queria até aproveitar o gancho da sua fala. Olha como está sendo diferente. Se a gente tivesse programado, não estaríamos vivendo essa experiência hoje, tá vendo? Isso é muito bom, né? Porque a gente consegue... Eu falei isso esses dias, em uma das nossas transmissões lá na igreja. Às vezes, né, eu não sei vocês, mas eu me sinto tão incapaz para muitas coisas, sabe? E eu vejo de forma muito clara, assim, Deus usando vários irmãos ao longo dessa semana, né, dentro da riqueza que cada um tem para suprir a minha pobreza, né? E aí, por exemplo, hoje nós estamos sendo presenteados, né, de ser enriquecidos com esse dom, com essa riqueza de adoração, de louvor, de talento que vocês têm, né? Vocês estão suprindo a minha falta, né? Eu costumo dizer isso. E aí eu falei hoje, Cida, que eu tenho um dom, assim, né? Quem conhece um pouco da minha história na igreja, assim, eu mergulhei, desde que eu cheguei na igreja, eu mergulhei nessa vibe mesmo de servir a comunidade local, de servir as famílias, né? Desde que eu cheguei na igreja. E eu vejo isso como um dom na minha vida, assim, sabe? De servir as pessoas. E eu falo, se eu sair fora disso, eu acho que eu não tenho propósito, né? Eu perco o propósito, o sentido da minha existência. Então, eu vejo muito o que Deus está fazendo nesses dias, usando cada um na sua riqueza para suprir a pobreza do outro. E fazendo o link com esse mesmo texto que você falou, né? Paulo ele vai deixar bem claro isso quando ele traz lá a palavra em Filipenses 4, né? Sei ter em abundância, sei também, né, passar por privações e por necessidades. E acho que esse buscar pelo menos viver de forma equilibrada como esse grande homem viveu, né, dentro desse exemplo, é o que vai nos permitir, então, declarar aquele texto que é bastante conhecido. Nós podemos tudo em Cristo, que nos fortalece e nos faz passar por tudo isso. Talvez, ou provavelmente, a maioria de nós não esteja preparado igual Paulo estava, né? E agora a gente está vendo isso, porque é uma coisa quando a gente afirma isso biblicamente, quando a gente faz essa menção. Outra coisa é quando a gente vive isso, né? Aí a nossa vida dá prova realmente daquelas atitudes. E eu mesmo tenho descoberto muita coisa em mim que eu não estava preparado para passar. Então isso o reconhecimento da fraqueza é importante para o fortalecimento, né? Esconder isso não é uma boa ideia. Então é importante a gente realmente falar sobre isso e expor isso para que a gente possa se fortalecer. Legal. E é até bom você tocar nesse assunto, né? Porque eu tenho até falado para alguns irmãos, né, que né, se tendo alguma necessidade, tendo né, aquele momento ali de crise,
né, de procurar nos ligar, entrar em contato com a gente para compartilhar dessa crise existencial, né? Porque eu acho que esse é o papel nosso como igreja, nesses momentos, né, sermos o copo de água que o irmão precisa, sermos refrigério para a vida dele com uma palavra, com uma oração, com uma ligação. Eu acho que isso faz toda a diferença nesses dias, né? Para que então possamos seguir equilibrados, buscando passar por cada dia, né? Porque é isso, é um dia de cada vez. Nós estamos vivendo literalmente Mateus 6,34, né? Basta cada dia o seu próprio mal. O dia de amanhã trará outras preocupações, mas enquanto vivemos o dia de hoje, vamos viver intensamente e vamos buscar em Deus passar por todos os desafios do dia. É verdade, verdade, meu amigo. E assim, Thaís, você estava falando a respeito dessa sua experiência, né? Acho que talvez muitos irmãos que estão nos ouvindo aqui, talvez eles estejam também, vivenciaram situações semelhantes em relação ao seu próprio dom, ao seu talento, a essa crise de identidade, né? E que você bem frisou, né? Que em um dado momento você está ali orando, buscando de Deus um sentido real para o teu chamado, para o teu propósito. E como isso marcou a sua vida, né? Quando você ouve essa mensagem, o quanto que fez toda a diferença ressignificando a sua história, né? E o que você poderia dizer para os irmãos aí que talvez vivam essas crises, você que viveu esse sentimento, assim, né? Eu sei que você teve uma experiência ali, né? No carro, andando, não sei como é que foi. Conta um pouquinho mais pra gente, para dar uma direção para esses irmãos. Uma coisa que eu acredito que seja uma qualidade minha é que, independente do que eu passe, eu sou muito sincera com Deus. Eu mostro muito a minha verdade, aquilo que eu estou sentindo, o meu sentimento real. E, por incrível que pareça, que o ser humano, nós temos várias fases da nossa vida. E em todas as minhas crises que eu tive, eu fui muito sincera com Deus. E eu falei para Deus exatamente aquilo que eu estava passando, e sempre eu deixava na mão dele para que ele me direcionasse aquilo que eu tinha que fazer. Nunca eu tomava uma decisão por mim mesma. Eu sempre falava, tipo, não quero mais, estou chateada, estou triste. Eu acredito que é exatamente isso que ele quer. São pessoas verdadeiras. O coração verdadeiro, o coração que de fato é exatamente o que você é. Porque ele não quer saber quais são os seus pecados, quais são as suas falhas, os seus defeitos. Ele quer você exatamente como você é. E eu apresentei para ele a minha crise naquele momento. E o que eu tenho para falar para as pessoas são exatamente isso, que nós possamos ser exatamente quem nós somos. O que Deus quer de nós é o nosso coração exatamente como ele é. Às vezes eu tenho o costume de falar, eu tenho muitas pessoas, muitas amigas que elas não são cristãs. E elas até falam, às vezes eu não quero ir para a igreja por causa de tal coisa que eu gosto de fazer, por causa de tal coisa. Eu falo, mas quem disse que eu tenho que parar de fazer tal coisa? Sei lá, um exemplo, porque eu fumo. Mas quem disse que você tem que parar de fumar? Ele quer você exatamente como você é. As mudanças, as coisas que vão acontecer na sua vida, é ele que vai fazer aquilo que ele vai te incomodando naquilo que tem que ser, tem que parar de fazer, né? E eu sempre falo, Deus, ele quer a gente exatamente como nós somos. E então, assim, na minha crise, quando acontece tudo, eu sou muito sincera. Então, eu acho que as pessoas têm que ser exatamente sinceras com Deus, falar exatamente aquilo que está no coração delas, para que Deus ele possa ministrar e venha convencer, porque ele vem com o Espírito Santo dele, gostoso, você começa a sentir a presença dele. Então, eu falo, não importa a dificuldade que você esteja passando, vai pro joelho. Foi exatamente isso que eu falei pro Ed hoje. Eu falei, não importa a sua crise, não importa os seus medos, a sua ansiedade. Você precisa tirar um tempo com Deus, para nem que você precise que você vá lá e só chore. Ele vai falar com você. Eu conheço Deus que eu sirvo e eu sei que ele vai falar com você. Ele não vai deixar você lá sozinho. Ele vai vir devagarzinho, ele vai invadir o seu coração. E quando você menos esperar, a presença dele tomou conta de você. Você já está inundado e o seu coração já está transformado. E você já sabe aquilo que é para você fazer. Porque o Senhor ele vai te direcionar. Sensacional. Você estava falando, e sabe que é interessante que esse momento específico que nós estamos vivendo nos leva muito para esse tipo de reflexão, né? Porque enquanto você estava falando, o Espírito Santo trouxe o texto de Mateus 6. É um texto bastante conhecido, em que Jesus está ensinando, antes de começar a ensinar a oração do Pai Nosso, ele está falando para a gente entrar no nosso quarto, buscá-lo no secreto.
Eu acho que talvez o que falta pra gente, pegando o gancho na tua fala, talvez é de fato experimentar esse lugar do secreto que talvez foi abandonado por muitos de nós, né? E nesse lugar do secreto nós temos ali um pai que conhece a nossa estrutura, sabe das nossas fragilidades e traz sempre uma palavra assertiva e que direciona a nossa existência e nos renova, né, nesse momento. Então, isso é maravilhoso. Eu queria só fazer o link com aquilo que você acabou de falar, né, para que então todos possam pegar o gancho nesse sentido. Nós temos um pai que continua no mesmo lugar, no secreto, esperando nós abrirmos o nosso coração e, né, e desnudar a nossa alma perante ele, para que então ele traga o conforto, o consolo, de novos direcionamentos. Tenho certeza que isso vem para nos despertar para um tempo nessa noite, né? Tempo de orarmos a Deus, de buscarmos redescobrir o nosso chamado também, né? Nós vivemos numa sociedade que está tão tóxica, né? E que, se nós não tomarmos cuidado, nós vamos perdendo a sensibilidade daquilo que Ele tem para cada um de nós de forma específica. Eu faço uma oração todos os dias em que Ele não me permita viver um dia sequer da minha vida sem compartilhar da boa notícia para quem não conhece. Nós vamos vivendo a realidade na igreja, do dia a dia da igreja, e a gente acaba se acostumando em ministrar somente ali nas quatro paredes da congregação. E eu sempre oro dessa forma: Deus, me dá a oportunidade de levar a boa notícia para quem não conhece. E engraçado como Deus responde essas orações da gente. Muito, muito. E é algo sensacional. Eu tenho vivido isso assim esses dias mais do que nunca. Que bênção, pastor, que bom. E até mesmo eu falo que a gente não fala somente com pessoas de igreja, né? Com pessoas que estão no ministério em si. Muitas pessoas não sabem como que eu faço para chegar, para ter essa adoração ou para sentir Deus assim. As pessoas às vezes não acham que vai ter um momento ou então algum lugar que você tem que ir. E não, e eu explico isso para algumas amigas minhas até mesmo. E eu falo, é algo tão simples. Eu falo para elas, é só você... Eu até ensino assim, o que eu faço, né? Eu falo assim que eu gosto muito de lá ligar um som, uma música que eu gosto muito, num louvor que eu gosto muito. E eu falo para elas, se você não sabe o que falar, fica só quietinho ouvindo aquela música e começa a adorar ele, começa a falar, elogiar ele, falar o quanto ele é bom na sua vida, falar que você tá feliz porque você tem um fôlego de vida naquele dia. E aí quando você menos perceber, as lágrimas vão rolar e a presença do Senhor, ela vai te inundar. E é exatamente isso. Às vezes as pessoas, elas esperam, eu vou para aquele culto porque eu sei que o Senhor vai falar comigo. Amém, ele vai falar com você. Mas também, se você ir lá no seu quarto, no momento de aflição, no momento de angústia, no momento desse que nós estamos vivendo, onde nós não temos como ir na igreja, e dá até saudade. Hoje eu falei com ele, eu tô saudade para a igreja. E assim, nesse momento que nós não temos como ir para a igreja é exatamente isso. Somos nós, a nossa casa, a nossa vida, né? Nosso exemplo de vida, a nossa adoração é aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. E que nós possamos adorar a Deus na nossa verdade, na nossa excelência de vida mesmo, testemunha, né? Exato. Eu acho que, né, pegando um gancho na sua fala, e um pouco daquilo que o Ed falou, né, nós vamos percebendo o quanto que nós temos medos, assim, né, que eram desconhecidos de todos nós, assim. Eu não sei, mas eu vivo isso, assim. Eu sou um cara extremamente, assim, eu fui marcado na minha vida, assim, sabe, por uma inferioridade muito grande, né? Eu sei que Deus me curou disso, mas volta e meia, em momentos como esse, eu me vejo sempre muito pequeno, sabe? Muito limitado na forma de agir, na forma de reagir a algumas situações. Mas aí, nessas horas que você vai buscar no secreto em Deus, é que você, de fato, percebe, cara, se não for o Espírito de Deus a conduzir os nossos passos, as nossas decisões e as nossas direções, a gente não move nada na nossa vida. E como o Ed bem falou, nessas horas que você fala, cara, eu preciso trabalhar mais esse aspecto na minha vida. Né? Eu não sei, eu tenho vivido situações em que eu percebo Deus trazendo um molde diferente na minha estrutura de fé, assim, sabe? Eu tenho percebido muito isso, assim, tem sido algo diferente, entendeu? Até no que diz respeito à oração, né? Poxa, eu oro, eu gosto de orar, mas assim,
cara, nós estamos, desculpa usar o termo aqui, todo mundo sabe que a gente fala meio na gíria, assim, às vezes, né? Nós estamos no chinelo em relação a essa questão da oração, né? Nós precisamos mergulhar ainda mais nesse secreto, porque é ali que ele vai não só revelar essa nossa estrutura e aquilo que ele tem para nós. Eu acredito muito nisso. Deus está nos forjando, né? E forjando o caráter da nossa fé. Tenho certeza que nós seremos aprovados no caráter da nossa fé e sairemos muito mais fortes depois de tudo isso. Amém. Amém. Verdade. Eu tenho um texto que eu queria compartilhar, né? Eu vou compartilhar com todo mundo aqui, pode ser? Eu não quero que vocês saiam, não. A gente encerra aqui orando juntos, tá bom? Não sei como é que vocês estão aí, né? Eu sei que tem os bebês, né? Tem o Anthony, tem a Lorena, tá bom? A gente tinha um compromisso que a gente ia pro shopping, tudo aí, mas parece que tá fechado. Puxa vida! Tá complicado, né? Tá difícil, né, gente? Meu Deus do céu. Complicado. Bom, não vou nem falar, né? Tem uns irmãos que estão assim desesperados, mandam umas mensagens pra mim assim, cabulosas. Depois eu não posso falar aqui agora, senão eu vou entregar os irmãos, aí queima, né? Aleluia. Eu vou ler um texto que é bem simples e objetivo e acho que tem muito a ver com aquilo que nós fizemos hoje aqui, né? É um texto bastante conhecido que está no livro de Hebreus. E eu queria falar na perspectiva do poder das escolhas que nós fazemos para a nossa vida. E hoje nós fizemos uma boa escolha, né? De procurá-lo em espírito e em verdade, com tudo que nós temos e somos nesse momento, unidos aos nossos irmãos que estão presentes na nossa live. Então, o livro de Hebreus fala um pouco dessa questão de fé, da característica da fé de alguns homens. Lógico que poderíamos falar aqui de vários, do capítulo inteiro, quero ler até o versículo 6, porque eu acredito que Deus ele tem um galardão para todos aqueles que vivem essa procura do secreto e essa fidelidade na intensidade da perseverança que nós estamos fazendo nesses dias. Creio que esse momento é um momento de Deus para cada um de nós e eu sei que tem uma recompensa, tem um galardão. Não que nós busquemos o galardão propriamente, sim. Mas é promessa do Senhor para a nossa vida e o que eu quero fazer com todo mundo nessas noites, né? Orar e regar o coração, encher o coração de fé e esperança e apontar um tempo melhor, tempos melhores que estão chegando aí logo mais, né? Na nossa caminhada. É o que o Espírito Santo tem colocado no nosso coração para esse tempo. E vou ler aqui, tá bom, gente? Acompanhem aí, deixa eu ler aqui, depois a gente tenta destrinchar um pouquinho e vamos orar daqui a pouquinho, tá bom? Olha só, o versículo 11 diz assim: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve um bom testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado, pois Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Aí o versículo 6, é o último versículo que eu vou ler. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam, daqueles que o buscam. Então, de forma muito simples, eu queria compartilhar com toda a galera que está nos assistindo hoje, né? De que existe sempre, no meio de todas as crises existenciais, né, no nosso interior e das crises externas, existe sempre uma escolha que nós vamos fazer. Nós podemos olhar para todo esse cenário e decidimos, de fato, ir para o secreto e buscar no Senhor, né, sermos revestidos da alegria, da paz, para passarmos por tudo isso. Ou podemos fazer a escolha, né, de, entregar os pontos, de não ter a boa perspectiva de tempos melhores. É óbvio que esse texto de Hebreus vai trazer exemplos de vários homens de Deus, né, que alcançaram bom testemunho, porque eles ousaram fazer uma escolha diferente, né? E aí um caso bem emblemático, a Bíblia traz essa oferta de Abel, né, e a oferta de Caim.
o testemunho de Abel, ele é trazido à memória até os dias de hoje, como alguém que ofereceu o seu melhor, que rendeu o seu coração diante do Senhor, independentemente das circunstâncias, porque ele sabia que o que Deus esperava dele, né? De fazer a entrega da sua melhor oferta. E é interessante que geralmente a gente confunde, né? A Bíblia fala que Deus se atentou para a oferta de Abel. Não fala que Deus não recebeu a oferta de Caim. Né? E aí Caim, ele acaba de alguma forma por cometer ali o homicídio, né? E acaba matando o irmão, mas por uma questão de olhar para aquilo que estava acontecendo na vida de Abel, porque Deus se atentou daquela oferta. E eu falei isso ontem, muitos de nós estamos olhando para tudo que está acontecendo, né? E às vezes nós temos uma perspectiva de olhar muito quem está prosperando, o que está acontecendo à nossa volta e por que não está acontecendo comigo. E isso é um grande problema, né? Quando a gente vive a nossa relação com Deus com base na comparação. Né? A gente vai abrir um precedente no nosso coração para, sempre estar se comparando às pessoas. Né? Como às vezes acaba acontecendo, né? Em todo esse processo, as pessoas têm tido um olhar assim, de juízo de Deus, Deus está julgando e que os servos de Deus, eles não passarão por esse processo, não vão ser contaminados e tal, quando na verdade, irmãos, né, a gente vê que isso está atingindo todo mundo, de qualquer crença religiosa. O que nós precisamos é entender, sim, que Deus está contemplando o nosso coração, a maneira com que nós buscamos servi-lo com intensidade na nossa devoção, na nossa busca diária com Ele. E independentemente do que está acontecendo à nossa volta. Então, o meu objetivo nessas noites é levar os irmãos aqui a repensarem a sua maneira de se relacionar com Deus. Porque Deus está observando, Ele está atento à maneira com que nós escolhemos. Escolhemos passar por esse processo de que forma? Convictos de que Ele continua no controle de todas as coisas, certos de que, lógico, a promessa de sermos guardados, de sermos protegidos, está sobre nós, sobre a nossa casa, a nossa família, mas também está sobre aquele que precisa ouvir, né, as boas notícias do Evangelho. Deus está chacoalhando, permitindo tudo isso e existe um chacoalhar na humanidade inteira. E eu acredito que nesses momentos nós nem imaginamos quantas pessoas estão se voltando para Deus pela permissão dele. Ele está permitindo tudo isso. E é interessante que o último versículo fala que é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe. Nós estamos olhando na comunidade científica, né, naqueles que são mais céticos quantos homens estão voltando os olhos para Deus. Então, que nós entendamos isso e sejamos esse farol para a vida daqueles que não acreditam. E nós façamos a escolha de servi-lo, de adorá-lo com a nossa maneira de viver, ser o sal, ser a luz para essas pessoas, né? E de fato, através do nosso testemunho, fazer com que outros cheguem ao conhecimento de Cristo. Eu acho que, sendo assim, nós não teremos espaço para vivermos a comparação, né? Do porquê que Deus está fazendo na vida do outro, não está fazendo na minha vida. Isso não é tão relevante. O que é relevante é saber que Ele tem preservado a minha vida e tem colocado em mim uma mensagem. Tem colocado em cada um de nós uma mensagem. E essa mensagem é de fé e esperança para todos aqueles que olham para a nossa vida e conseguem encontrar luz, refrigério, o copo de água que tanto precisam para alimentar e matar a sua sede. E que nesse texto, se nós formos se aprofundar, você vai ver que muitos homens aqui, a Bíblia fala que eles não alcançaram a promessa. Muitos alcançaram um bom testemunho porque foram provados na sua fé e vivenciaram essa experiência de ter alcançado um bom testemunho. Mas muitos foram cerrados ao meio, muitos foram cortados, decapitados. Não conseguiram, né, alcançar a promessa. Mas é interessante que o nome desses caras está escrito nesse livro. Ou seja, não é muito aquilo que está acontecendo de forma palpável. Não é aquilo que está nas mãos de Deus a ser entregue para cada um de nós que vai ser marcante no sentido de termos a nossa história contada. Não é muito o que está nas mãos deles estendida, mas é o que está no coração dele. E o que está no coração dele é olhar para nós e ver que nós estamos rendidos aos pés dele, vivendo uma dependência dele. Eu acho que esse tipo de oferta que Deus espera de cada um de nós, esse tipo de oferta que Deus está, contemplando nessas madrugadas, nesse início de madrugada, né, num domingo,
meia-noite e 10, meia-noite e 15, sei lá. Nós estamos aqui dando a nossa melhor oferta, rendendo o nosso coração a Ele, vivendo essa expectativa de que só Ele pode fazer aquilo que ninguém pode fazer, né? E eu sei que muitos nessa hora estão nos acompanhando, talvez estejam preocupados pelo que poderão receber durante essa semana de boas notícias ou não, né? Ou até mesmo de más notícias em relação a um desemprego, em relação a uma questão financeira que de alguma forma tenha atemorizado os corações. Mas mais do que os benefícios das mãos de Deus, se nós temos o coração de Deus, temos a certeza do galardão, porque nós estamos nos relacionando com Ele por meio da nossa fé. Então o galardão está disponível para todos nós. O que Deus espera é que façamos a escolha certa de render a nossa vida em devoção, em adoração, através da nossa simplicidade do nosso relacionamento. É muito isso que eu tinha para dizer para todos os irmãos nessa noite, né? E que a gente entenda o que nós cantamos. Deus é especialista em tirar frustrações do nosso coração, né? Como Ele tirou na vida daqueles 12 homens que Ele escolhe, né, no final de um dia de trabalho, de um período de trabalho em que houve uma grande frustração. E é interessante que Pedro, recebendo a palavra de Jesus, ele tenta indagar Jesus dizendo, olha, nós trabalhamos a noite inteira, vivenciamos a experiência de um tempo de trabalho que foi sem sucesso, mas sobre a tua palavra eu vou voltar ao mar e vou lançar as redes. É isso que esse cântico que vocês nos presentearam com a presença e com o dom de vocês, cantaram isso hoje. E eu queria fazer o link com essa história, porque se Pedro não tivesse o coração tomado por uma fé, jamais ele voltaria para o mar, jamais ele lançaria as redes. E é interessante que essa questão da fé e de recebermos o galardão de Deus está muito ligado à forma com que eu recebo a boa notícia do Evangelho. Ou seja, ele, diante de todos aqueles homens, foi um diferente. Eu sei que nós estamos aqui numa live com várias pessoas, né, nos ouvindo, e eu creio que cada um de nós, Deus está falando no nosso coração de uma forma específica e de uma forma diferente. E que nós possamos sair aqui dessa noite, né, desse momento de oração, para enfrentarmos uma semana que se inicia debaixo de uma palavra do Senhor, sabendo que Ele tem galardão, Ele tem a recompensa. Não porque está nas mãos dEle para entregar para nós, mas é porque nós estamos acessando primeiramente o coração dEle na nossa devoção, na nossa busca. E aí é natural, a recompensa e o galardão vem porque nós nos aproximamos acreditando, né? Acreditando que Ele continua olhando para nós, continua respondendo às nossas orações. E mais do que isso, Ele está contemplando, né, a verdade, como você falou, Thaís, a verdade do nosso coração, o desnudar da nossa alma perante Ele. Né? Às vezes as pessoas falam, puxa vida, mas Ele sabe de tudo, Ele sabe ouvir de você, Ele quer ouvir de mim. Aquilo que é a nossa limitação, né, Ed? Aquilo que é o nosso medo, aquilo que é a nossa preocupação, Ele quer ouvir, né? E como um bom pai, né? Eu acredito que vocês, né, têm essa experiência, né, e outros irmãos que estão presentes têm essa experiência do filho e da filha que chega e pede algo, né? E que a gente, como pai, se desdobra para atender o pedido, né, de um filho. Eu acredito que é assim que Deus espera de nós. Quando nos aproximamos no secreto dessa forma, com verdade e sinceridade, né, sem reservas naquele lugar secreto, aí nós vamos sempre receber da parte do nosso Pai essa resposta, né, como os próprios discípulos receberam. Em vários momentos, Jesus dizendo para eles, se vocês são maus, sabem dar boas coisas aos filhos que pedem a vocês, quanto mais o Pai Celestial dará boas coisas àqueles que lhe pedirem. E que nós nessa noite possamos nos achegar diante do Senhor através da nossa oração. Não com interesse naquilo que está nas mãos dEle para entregar para a gente. Pelo contrário, que nós possamos chegar diante dEle, certos de que Ele corresponde à nossa expectativa de fé. E o galardão não é simplesmente o que pode ser acessível ou acessado pelas nossas mãos, mas aquilo que não tem preço, aquilo que é proteção espiritual, aquilo que é restauração para a nossa vida, aquilo que é a paz que só Ele pode preencher no nosso coração em tempos difíceis, né? Isso é mais do que obter o favor ou uma resposta material. É mais do que isso. É saber que nós temos um Deus que nos protege, que nos guarda, e Ele é Senhor sobre tudo e está no controle de tudo na nossa existência. É isso que eu queria compartilhar com todos vocês aqui hoje. E vamos orar.
orar para que Deus continue, né, nos sustentando, fortalecendo e que Ele continue abençoando a nossa nação, as nossas autoridades, dando-nos sabedoria, né, e que eu tenho orado dessa maneira, que Deus Ele tem a capacidade de fazer essa enfermidade retroceder e paralisar, né? De uma forma sobrenatural, Ele pode, Ele tem controle de tudo. Né? Então, diferente das notícias e do medo que existe até na comunidade científica, nós temos uma oração que afeta o mundo espiritual. E eu creio que a igreja está se movendo dessa forma. Nós estamos orando como igreja para que esse mal retroceda, para que esse mal recue e que o nome de Cristo seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém? Amém. E vamos orar. Vamos orar juntos? Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua bondade. Muito obrigado, Deus, por nos permitir viver, ó Deus, essas experiências nas noites, ó Deus, de todos os dias, como um direcionamento específico. Nós ouvimos a tua palavra hoje pela manhã, trazendo-nos, ó Deus, a confirmação desse momento, Pai, de oração. Clamarmos ao Senhor, a fim de que experimentemos respostas do Senhor de coisas grandes, firmes e ocultas. Nós nem imaginamos, ó Deus, o quanto que as nossas orações, ó Deus, elas têm afetado no mundo espiritual. Nós somos limitados, Pai, nesses momentos, mas nós sabemos que o Senhor tem um poder ilimitado e através das nossas intercessões como igreja, como famílias benditas, ó Deus, nós podemos tocar, ó Deus, a nossa nação de norte ao sul, de leste a oeste. Ó Deus, o nosso estado, as famílias da nossa comunidade, ó Deus, as famílias dos nossos irmãos que estão orando, ó Pai, em todo o país. Ó Deus, nós cremos, ó Deus, em nome de Jesus, na tua intervenção sobre todos que precisam, todos aqueles que estão na frente da batalha, Pai, os profissionais da área da saúde. Cremos, ó Deus, na tua intervenção, que o Senhor, mais do que produzir, ó Deus, o auxílio e os recursos, Pai, de equipamentos para proteger esses homens, mais do que isso, o Senhor pode ser o próprio escudo, Pai, a própria blindagem para cada um que está na frente da batalha. Que o Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, conserve a vida desses profissionais, livrando-os do perigo, livrando-os do mal, ó Deus, manifestando sobre eles, ó Deus, a tua graça, o teu favor de forma sobrenatural. É o que eu te peço nessa noite, Pai, crendo, Pai, que o Senhor é poderoso também para fazer infinitamente além do que pedimos ou pensamos. Conforme está escrito na tua palavra, nós não sabemos, Pai, o mais profundo das necessidades dos nossos irmãos que nos acompanham, ó Deus, nessa live, ó Deus, mas nós cremos que o Senhor, ó Deus, está sondando os corações nessa noite. Não só está sondando, mas o Senhor, ó Deus, tem a capacidade de gerar galardão para aqueles que precisam de uma intervenção que não está ligado ao material propriamente, mas está ligado à sua alma, ao seu espírito, está ligado, Senhor, a uma semente de paz, ó Deus, nos pensamentos. Que o Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, anule todo pensamento de morte, de destruição, do suicídio. Que o Senhor anule sobre todos aqueles, ó Deus, que pensam, pararam para pensar nesse tipo de sentimento, Pai. Malignos sejam repreendidos na vida dos nossos irmãos, que o Senhor, ó Deus, envolva as mentes, ó Deus, e os corações com a tua paz. A tua palavra diz que o significado do nome de Jesus é o Emanuel, é o Deus que está conosco. É o Deus que está conosco. E se o Senhor está conosco, nada nem ninguém pode nos deter, Senhor. Em nome de Jesus, toda a raiz, ó Deus, de pensamentos de morte, de temor, ó Deus, em relação à enfermidade, que o Senhor afaste da mente dos corações, que o Senhor trabalhe nas mentes dos nossos irmãos, ó Deus, e nos ajude, Pai, a ser luz, a ser o farol, ó Deus, que todos precisam nesses dias, ó Deus, de trevas, nesses dias onde as notícias são embaraços, literalmente, ó Deus, que enredam a mente e os corações. Que nós sejamos a luz, sejamos, ó Deus, a semente de esperança para todos que precisam. Nós oramos, ó Deus, agradecidos, ó Deus, pela tua bondade. Que o Senhor, ó Deus, esteja abençoando todo empreendedor, todo trabalhador, profissional liberal, aqueles, ó Deus, que vivem, ó Deus, nessa expectativa, Pai, de vender um produto, de vender um serviço. Que o Senhor esteja abrindo portas, que nós possamos, ó Deus, em nome de Jesus, nos fortalecer como comunidade cristã, de um servir ao outro no nosso dom, no nosso talento, buscando o serviço um do outro, buscando, Pai, servir a vida um do outro como comunidade, e que nós, ó Deus, nós possamos, ó Deus, ver o agir sobrenatural do Senhor, ó Deus, sobre a nossa comunidade local, as igrejas ao redor do Brasil e do mundo, Senhor, sendo fortalecidas na sua unidade,
porque nessas horas, ó Deus, nós temos visto o movimento que o Senhor tem feito, gerando uma unidade no Espírito. Por isso, Pai, o que nós estamos fazendo aqui é a prova disso. Estamos conectados, ó Deus, à distância, mas ligados no Espírito, na unidade do Espírito, é a unidade da fé do povo de Deus. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado porque o Senhor tem levantado homens e mulheres que são voz profética, voz de esperança para essa nação. Muito obrigado pela vida de cada pastor, cada líder que o Senhor tem levantado para ser essa voz. Mais do que ser a voz, nós também temos tido a oportunidade de ser, ó Deus, o pão e, ó Deus, o copo de água, Pai, para aquele que precisa, através das nossas sementes, ó Deus, do recurso que chega nas mesas, do pão que chega nas mesas. Muito obrigado, Pai, por nos fazer parte de uma igreja, ó Deus, que tem o olhar, ó Deus, para o próximo, tem um olhar para o necessitado. E é assim que nós vamos caminhar, Senhor, sendo edificados e fortalecidos como uma comunidade dos que creem. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de nos reunir aqui nessa noite, à distância, ó Deus, sabendo que o Senhor está tão perto, tão presente na nossa vida. Muito obrigado, Deus, muito obrigado. Abençoa cada família nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. E eu queria agradecê-los de todo o meu coração pela participação de vocês. Muito obrigado. Vocês são uma bênção na minha vida. Viu? Também é uma bênção na nossa vida. É um grande prazer estar com você, com todo mundo que passou por aqui. Deus continue nos abençoando, nos guardando, guardando a nossa mente, crendo que em breve tudo isso vai passar. Obrigado. Obrigado, viu, Thaís? Imagina, pastor, tamo junto. Foi top. Eu acho que eu só tenho que tomar cuidado, porque esses irmãos eles têm um nível de exigência assim, absurdo. Aí eles vão querer todo dia agora que a gente tem o louvor. Mas pode ficar tranquila que eu seguro a onda deles aqui, tá bom? Ó, gente, a Thaís e o Ed tem 2 bebezinhos em casa. Uma mocinha e um bebezinho. Então, né, irmãos? Foi uma bênção. Obrigado por atenderem o nosso chamado, né, de forma inesperada assim. Muito obrigado pela prontidão em servir ao reino de Deus acima de tudo. Sou muito grato pela vida de vocês. Amém. Viu? Pastor, amamos muito vocês. Obrigado a todo mundo. É um prazer sempre estar junto. Muito bom Valeu. estar com vocês. Deus abençoe grandemente, viu? Obrigado, mano. Amo a vida de vocês. Que vocês tenham um bom descanso, uma semana abençoada, guardada, protegida pelo Senhor e todos os seus familiares também de perto e de longe. Que o Senhor continue conduzindo todos em paz. Em nome de Jesus. Amém? Gente, eu vou me despedir da turma aqui, né? Gente, muito obrigado por, né, ficarem conosco aqui até o final dessa live. Que Deus continue abençoando a vida de todos. Que vocês tenham uma semana maravilhosa, debaixo da paz, da proteção do Senhor. Que o amor do Senhor seja sobre você. Que a graça maravilhosa de Jesus seja sobre você, sua casa, sua família. Que o consolo do Espírito Santo guie você em todos os dias. Em nome de Jesus. Muito obrigado a todos. Que Deus continue abençoando. Tamo juntos. É nóis. Obrigado, gente. Valeu. Amo a vida de vocês. Beijão, gente. Tchau. Obrigado, Ed. Obrigado, Thaís. A Deise, pastor, a Deise acabou de colocar. A Deise acabou de colocar aí. Canta de novo. Já é uma boa ideia. Amanhã a Deise podia entrar com o Dudu. Ô, maravilha. Verdade. A gente pode criar fazer aí, a Marcela. Bem bolado. Vou fazer um bem bolado aqui. Nós vamos fazer um bem bolado aqui para chamar a galera para essa participação. Vai ser bacana. Vai ser muito bom. Tamo junto, pastor. Deus abençoe vocês grandemente. Bom descanso. Beijão, gente. Tchau, tchau. Tchau. Deus abençoe. Obrigado. Tchau, gente. Até amanhã. Tchau, tchau. Pessoal, vou encerrar aqui. Espero que todos tenham sido abençoados, né? E muito obrigado pela participação de todos, que Deus continue fortalecendo e abençoando a vida de vocês para uma semana de bênção, de milagre, em nome de Jesus, que o favor do Senhor continue sobre todos vocês, amém? E todas essas pessoas que nós oramos e vamos continuar orando aqui diariamente, que a graça do Senhor seja sobre todos, viu, gente? Muito obrigado pela participação, que Deus continue sustentando, movendo a vida de todos para uma semana marcada pela bondade do Senhor, viu? Que Deus continue abençoando. Eu sei que se eu deixar aqui, se eu continuar falando, nós vamos ficar aqui até o sol raiar, né? Mas a gente sabe que a gente precisa descansar para mais uma semana e que o favor do Senhor seja sobre todos da nossa casa, da nossa família, da nossa parentela. Muito obrigado, gente. Bom descanso para vocês. Amanhã tem um pouquinho mais, tá bom?
e nós estamos aqui dispostos a servi-los em nome de Jesus, tá bom? Que Deus continue fortalecendo a vida de todos, que vocês tenham uma semana marcada pela bondade. Obrigado por a Thaís e o Ed, mais uma vez, por nos abençoar com a presença de vocês, com o dom, o talento que vocês têm. E esse momento foi um momento tão especial para todos nós. Eu creio que você está sendo edificado, sendo fortalecido, renovado na sua fé também.